Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje eu vou roubar um minutinho da aula de vocês para dar um anúncio. Foi anunciada a MSX Rio segunda edição, que vai acontecer no dia 30 de setembro, na Nave do Conhecimento, ao lado do Engenhão, no Engenho de Dentro. Então, para você que sabe onde fica o Engenhão, ao lado dele existe a Nave do Conhecimento, e dia 30 de setembro nós vamos ter a MSX Rio segunda edição. Então eu vou estar lá presente, vou levar vários projetinhos, vou levar o computadorzinho MSX pra gente brincar lá. Se você quiser me conhecer e conhecer o pessoal do Retrópolis, pinta lá. Agora vamos pra aula. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós vamos ter uma aula de ferramentas um pouco diferente de todas as aulas que nós tivemos até agora. Nas nossas aulas de ferramentas, normalmente nós falamos de alguma ferramenta de software ou uma boa prática que a gente vai exercer aí durante a criação dos nossos programas. Só que hoje nós vamos falar de uma ferramenta de hardware, amiguinho. Então, hoje nós vamos mostrar isso aqui para você, ó. Placas universais, amiguinho. Você, olha aí, placas universais. A gente tem essas placas aqui de uma face, que a gente chama, né? Que a parte de solda fica aqui atrás. E tem as placas de duas faces. E por que eu vou apresentar isso aqui para vocês hoje? Eu vou apresentar isso aqui hoje para vocês porque normalmente nós estamos lá nas nossas aulas de organização de computadores, nós estamos usando esse cara aqui, que é uma protoboard. Você já sabe o que é uma protoboard. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores de organização de computadores. Tem um vídeo lá só falando de protoboards e multímetros. Só que o problema é que uma protoboard dessa aqui custa 20 a 30 reais, dependendo de onde você vai comprar. E se a gente fosse fazer um computador prototipado, tudo nessas placas aqui, eu ia levar à falência não só você, meu amiguinho escovador de bytes, mas eu também ia me levar à falência porque eu ia ter que comprar um monte de protoboard. E aí que entra nossas plaquinhas universais. As nossas plaquinhas universais, elas estão aqui justamente para a gente poder pegar os nossos protótipos que a gente desenvolve aqui e jogar para uma placa universal dessa aqui. E a vantagem é que você consegue comprar um monte de plaquinha dessa aqui por 10 reais. Então, na hora de montar os circuitos, é muito mais barato montar nessa plaquinha aqui do que montar nas protoboards. Além disso, quando você passar o seu circuito da protoboard para a placa universal, ele vai ficar fixo aqui. Então, você vai poder usar esses circuitinhos de forma modular. Eu vou construir tudo de forma modular para que a gente possa usar eles de forma modular. Então, vem comigo, que a aula de hoje vai ser placas universais. Na montagem de hoje você vai precisar de uma terceira mão, que é uma ferramenta muito importante. Espero que o barulho do ventilador não esteja incomodando vocês. Como a gente vai fazer solda hoje, é sempre bom ter um ventilador próximo para a gente poder afastar o cheiro da solda, né? A gente vai obviamente precisar de uma estação de solda, ferro de solda, solda. Vamos precisar da plaquinha universal. Tá o link aí na descrição para você comprar a plaquinha universal. Aqui nós vamos usar um resistor de 320 ohms para deixar o LED fraquinho. Um LED vermelho que nós vamos usar para botar a plaquinha, dizer que a plaquinha está alimentando ou não. Fio preto e fio vermelho. Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui, nós vamos pegar esses fios vermelhos, esse fio vermelho e esse fio preto, e nós vamos passar na placa. Essa placa aqui, ó, existem dois tipos de placa dessas estilo universal, né? Tem as placas de face única e tem as placas de face dupla. A face dupla você pode soldar dos dois lados aqui, e a face única você pode soldar de um único lado, que é esse lado aqui. É aqui que você faz as soldas. Aqui você passa os componentes. Como a plaquinha de face única é a mais baratinha, nós vamos usar a plaquinha de face única. Então aqui, lembra que na protoboard, quando a gente usava a protoboard, a gente tem aqui as linhas de positivo e negativo? Pois é, a primeiro macetão que nós vamos fazer nessa placa é passar dois fios por ela para fingir que são as linhas de positivo e negativo de uma protoboard. Então a gente vai meio que montar uma mini protoboard usando essa plaquinha universal aqui. Então a primeira ferramenta que eu vou usar aqui é o meu descascador de fio. Então eu vou aqui pegar uma quantidade de fio preto que seja o suficiente para ir de ponta a ponta da placa. Então usando aqui o meu alicatezinho de corte,
Acredito que isso aqui deve ser o suficiente. Então peguei aqui uma quantidade de fio preto, seja o suficiente para ir de ponta a ponta da placa. E vou fazer a mesma coisa com o fio vermelho. Então, vou medir aqui. Isso aqui deve ser o suficiente. E agora a gente tem um fio vermelho aqui para dizer que esse aqui vai ser os meus 5 volts e esse aqui vai ser o meu terra. Então beleza. Então aqui, ó, nessa plaquinha modelo, vocês podem ver que eu deixei um pedacinho do vermelho para saber qual é o 5 volts e um pedacinho do preto para dizer qual é o terra, mas eu descasquei o fio todo. Então nós vamos descascar o fio, deixando só um pouquinho da capa vermelha e só um pouquinho da capa preta, só o suficiente para a gente poder dizer quem é o vermelho e quem é o preto quando a gente estiver soldando as coisas, né? É meio que um macetinho maneiro que eu gosto. Importante você descascar os dois lados, porque descascando os dois lados você vai poder puxar os 5 volts tanto de cima quanto de baixo da placa. Então beleza, temos aqui o fio vermelho. Vou dar uma enroladinha nele para ficar bem enroladinho, bonitinho. E vou fazer a mesma coisa com o fio preto. Então, vamos pegar aqui meio para cá. Descasquei. E mesma coisa para esse cara aqui. Esse aqui não descascou muito bem. Se a gente consegue puxar aqui sem quebrar o fio. Beleza. Então temos um fio preto e um fio vermelho. Agora o que a gente vai fazer? Para garantir que esses fios vão ficar legais, eu vou estanhar esses fios. Então, para estanhar esses fios, eu vou botar eles ali na terceira mão. Então, eu vou pegar aqui a terceira mão. Vou botar aqui o fio na pontinha. Vou botar esse fio aqui também na pontinha. Vou ligar meu ferro de solda, que eu já deveria ter ligado, inclusive. Aqui a estação de solda eu vou botar mais ou menos em 310, não precisa estar muito quente. Então, vocês estão vendo aqui que eu botei em 310. E vamos começar a estanhar esse fio. Vamos testar se o nosso ferro está quente, passando ele aqui na esponja vegetal. Se você ver sair fumacinha, é porque ele já está devidamente aquecido. Vamos botar bastante solda nele, para a ponta do ferro ficar bem soldada. Bastante solda, não precisa economizar na solda. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai encostar o ferro de solda no fio e vai passar solda no fio, ele ficar bem estanhadinho. Você vai fazer isso nos dois lados do fio, tá? Isso aqui é para deixar o fio mais forte, para ele não abrir, né? E também para criar uma conexão forte no fio, para o fio não abrir. Então beleza, esse fio aqui está bem estanhado. Agora vamos estanhar o fio vermelho. Mesmo esquema, a gente vai botar aqui preso na pontinha da terceira mão. Encostar o ferro de solda e deixar a solda fazer o seu trabalho.
Pode botar bastante solda, tá, galera? Sem medo de ser feliz. Solda é pra gastar mesmo. Vamos estanhar os dois lados. Beleza. Estanhamos os dois fios. Agora aqui, pessoal, eu quero que essas duas placas elas fiquem iguais, tá? Porque eu vou fazer a ligação delas em cadeia. Então, quando a gente virar aqui, eu vou colocar o meu fio vermelho aqui e o meu fio preto aqui. Então eu vou botar essa aqui como orientação para mim e vou colocar a minha plaquinha lá na terceira mão. E com a plaquinha na terceira mão, eu vou seguir a mesma orientação aqui. Então eu vou querer botar o meu fio vermelho, eu vou querer botar ele aqui e eu vou soldar ele na placa aqui, tá? Então para soldar ele na placa aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar a placa desse jeito. Dessa forma. Aí eu vou botar o meu fio vermelho aqui e vou segurar ele aqui, ó, no meu ponto de solda. Então vou botar ele aqui, bem seguro, e vou botar ele aqui, bem seguro. E eu vou soldar aqui, ó, nesses dois padzinhos aqui, ó, tá vendo? Tem um padzinho aqui e um padzinho aqui. Então esses são os pads que eu vou soldar o meu fio. Então eu vou aquecer o pad e botar a solda. Aqui eu vou aquecer o pad e botar a solda. Então aqui, ó, eu criei uma linha de 5 volts para minha placa. E para ver se está tudo legal, eu tenho que ver aqui usando o nosso multímetro no modo de continuidade. Eu quero ver se os dois pads estão se falando. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o multímetro aqui. Espero que vocês estejam vendo o multímetro. E vou tocar nos dois pads. E eles têm que dar continuidade. Deu. Ainda não. Ah, deu, ó. Então aqui, ó, os dois pads estão se falando. Então, tá tranquilo. E agora a gente vai virar a plaquinha pro outro lado. E vai fazer exatamente agora, só que pro fio preto. Então vamos pegar o fio preto. Vamos colocar ele ali em cima do pad. Em cima dos pads. Inclusive eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou estanhar os pads primeiro. Agora os pads estão estanhados. E agora sim eu vou botar meu fio preto. Vou botar um fio preto aqui. E aí de novo o mesmo macetão. Vamos usar aqui a terceira mão para segurar o fio na posição correta. E a terceira mão aqui para segurar o fio na posição correta. E agora nós vamos soldar esse fio nesses dois pads. Então vamos lá. Legal? Legal. Então aqui, ó, com isso, eu criei uma linha pro 5 volts, ou 3 volts, ou a voltagem que você queira, e uma linha pro ground. Sendo que aqui agora, tudo que eu quiser puxar do 5 volts, baixa puxar daqui. Tudo que eu quiser puxar do ground, baixa puxar daqui. E agora eu vou trimar esses fios.
Ou seja, eu vou pegar o meu alicatezinho de corte e vou queimar esse excesso. Então vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Lembrando sempre que você, quando você estiver fazendo esse tipo de coisa, usar óculos de proteção para essas peças não voarem no seu olho. Tá aí. Agora vamos botar aqui de volta. E vamos checar o fio preto que a gente não checou com o multímetro. Vamos ver aqui. Tá chegando. Tá chegando. Então beleza, pessoal. Outra coisa importante quando você está construindo esse tipo de placa é saber se você está recebendo energia na placa. Então eu vou botar um LED aqui, ó, nessa placa, que vai servir para dizer se a placa está sendo alimentada ou não. E para a gente fazer isso, lembra que o nosso queridíssimo LED ele tem um catodo e um anodo? O catodo fica ligado no 5 volts e o anodo fica ligado no ground. Então eu vou achar uma posição para ele aqui, vou colocar aqui no DE, por exemplo. Vou colocar ele aqui. E aqui, ó, olha que coincidência. Eu coloquei o catodo virado para os 5 volts. Então esse cara vai ser ligado aqui. Eu vou puxar a perninha dele para encostar aqui no 5 volts. E eu vou usar o próprio jumperzinho do LED para ligar no 5 volts aqui. E esse perninha aqui vai ser ligada lá no ground. Então ele vai ficar assim, ó, o catodo vai ficar ligado no 5 volts, o anodo vai ficar ligado no ground. Mas vocês lembram que todo LED, para não explodir, tem que ter um resistor de limitação de corrente. E para esse cara aqui, a gente vai usar esse resistorzinho aqui, que é um resistor de 320 ohms. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou botar ele aqui no Q, ele aqui no R, e vou botar ele aqui no M, RM, pronto. Aí ele vai ficar aqui assim, ó. E aí o que eu vou fazer? Esta perninha aqui vai ficar ligada no 5 volts. E essa perninha aqui vai ficar ligada nesse cara aqui, no anodo do nosso LED. Então, vamos fixar esses componentes na placa assim, usando o nosso ferrinho de solda. Então vamos botar aqui. Vamos botar mais um pouquinho de solda no nosso ferro. Sempre trabalhando com ferro de solda limpo, pessoal. Toda vez que você botar um excesso de solda, você limpa. E agora vamos começar a ligar os caras. Então você aquece o pad e joga a solda. Aquece o pad e joga a solda. Agora aqui, ó, esses dois caras, o resistor e o LED, eles vão ficar ligados num pininho intermediário. Então vamos botar uma bolinha aqui nesse pininho intermediário, que é onde eu vou soldar esse cara e onde eu vou soldar esse cara. Agora aqui, ó, eu vou soldar o componente. Vou fazer uma ligação aqui no ground. E agora eu vou soldar esse cara aqui, ó, no 5 volts. A minha solda ficou uma porcaria, mas vai funcionar. E agora o que está faltando a gente fazer? Está faltando a gente soldar esses dois caras aqui, ó. Esse cara aqui eu vou soldar primeiro esse cara aqui.
Então vamos pegar uma pinça. Vamos colocar ele na posição correta. E vamos dar um pontinho de solda aqui. E agora vamos fazer o seguinte, vamos botar esse cara aqui na posição que ele tem que ficar. Ele tem que ficar soldado aqui também. Não ficou lá muito bonito, mas... vamos dar mais um pontinho de solda nesse nosso amigo aqui. Inclusive eu vou fazer o seguinte. Eu vou trimar um pouquinho esse cara aqui, ó. Agora que eu sei o tamanho certo que eu preciso. Vou colocar ele aqui, encaixadinho, bonitinho. E vou dar mais um pontinho de solda aqui, ó. Pronto. Então agora estamos assim, galera, ó. O catodo do LED ligado nos 5 volts. O anodo do LED ligado no resistor. E o resistor ligado no ground. Então agora vamos trimar essa placa. Vou pegar todas essas partes aqui que estão sobrando, vamos cortar. Beleza, estamos assim. E agora o que vai acontecer? Quando eu alimentar esse cara, eu espero que esse LED acenda. E por que esse LED aqui nessa plaquinha é importante? Para a gente saber se a gente está recebendo corrente ou não, né? Então, para a gente testar isso, eu fiz esses pluguinhos jacarés aqui, ó. Vou trazer para cá para vocês verem. Então, fiz 2 pluguinhos jacaré. Um pluguinho jacaré está ligado no positivo. Um pluguinho jacaré está ligado no negativo. E aí eu vou ligar aqui, ó. Tá vendo? O meu negativo é aqui. Então, negativo no negativo, vou plugar. Positivo no positivo. Vou plugar. E agora vamos ver, vamos alimentar esse cara para ver se esse LED acende. Olha aí. Então agora nós sabemos, ó, que essa placa está pronta para receber um circuito. Por quê? Porque a gente já tem um terra, a gente já tem um positivo e um negativo no circuito. E a gente pode começar a montar circuitos nesse cara. E acabaram nossos 20 minutos, galera. Acabou os 20 minutos do nossa queridíssima aula de hoje. E aqui dá alguns disclaimers. Sempre que você for trabalhar com solda, ventilador ligado, ó, o ventilador tem que estar ligado para tirar os fumos tóxicos da solda da sua cara. Óculosinho de segurança para garantir que na hora que você for cortar as coisinhas não venha nada no seu olho. E se você tem menos de 18 anos, não mexa com ferro de solda. Peça ajuda do papai, peça ajuda da mamãe. Se você não está seguro para trabalhar com ferro de solda, chama o papai, pede o papai te ajudar. Porque ferro de solda não é brinquedo, é uma coisa... pode causar queimaduras graves e pode causar intoxicação. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para vocês que assistiram. Não se esqueça de dar o like, curtir e compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. E nunca se esqueça de tudo que eu falei hoje. Seja feliz.